Depois do Deltan Dallagnol, carta fora do baralho, a artilharia agora se volta de fato para o senador Sérgio Moro, porque a gente disse muito isso aqui, que em algum momento os ventos mudariam, foram para cima do Deltan e agora tem o Sérgio Moro na alça de mira. Futuro do Moro, de fato, é delicado, Ana Flor? É sem dúvida, viu, Trali? Para ele e talvez sobre até para a mulher dele, Rosângela Moro, e para Lava Jato, ou o legado da Lava Jato como um todo. Bom fim de tarde para você, Trali, Natuza, todo mundo que está ao vivo com a gente. O que esses pontos todos se conectam? Obviamente, classe política, não toda, uma boa parte, inclusive partes do judiciário, estão abrindo cada vez mais espaço para os questionamentos da Operação Lava Jato. Então, houve, sem dúvida alguma, uma força para não poupar na Câmara dos Deputados Deltan Dallagnol, e aí comparo com outros casos em que a cassação demorou muito mais. Vou pegar um exemplo, a ex-deputada Flor de Lis, que na época era acusada de ter sido mandante da morte do próprio marido, depois de ser cassada chegou a ser condenada a mais de 50 anos por isso, levou muito tempo para a Câmara cassá-la. Não é o caso de Deltan. Deltan, por sinal, teve no próprio TSE uma decisão unânime. Então, isso mostra também como os pares da política não pouparam Deltan e estão, sim, agora se voltando para Sérgio Moro. E eu digo Rosângela Moro porque as denúncias que Tacla Duran vem fazendo são de que um sócio, enfim, da mulher do hoje senador, ela que é deputada, teriam procurado, enfim, há toda uma história que contariam outros pedaços de irregularidades praticadas pelo grupo que tocou a Lava Jato, uma operação que, claro, atacou especialmente políticos, não só o presidente Lula, mas outros políticos. Então, Moro, sem dúvida, é a bola da vez e a gente vai ver na Câmara dos Deputados esse espaço ser dado. Tacla Duran poderia, talvez, falar à distância, mas não, estará na Câmara. Isso tem um efeito. E mais, viu, a fala dele não se dirige apenas ao ex-juiz, enfim, aos procuradores, mas aos próprios termos em que a própria Odebrecht, por exemplo, principal empreiteira, que fez uma série de termos, devolveu recursos, ele questiona também na sua fala. Então, é mais um desmanche da Lava Jato e, claro, uma operação que já vem tendo o seu ocaso anunciado há bastante tempo. É uma virada muito grande que acontece e que, sem dúvida, a gente vai ver isso agora acontecer no Congresso Nacional, aqui mesmo, a Câmara trazendo um grande opositor da deputada Rosângela Moro e do próprio senador Sérgio Moro. Imagina como vai se dar esse clima. Então, a gente já consegue imaginar o que vem pela frente, juntando todos esses elementos. Trali. E é impressionante, quando a gente faz uma linha do tempo, você percebe nitidamente que o Moro começa a cair em desgraça quando ele deixa, né, a toga e vira ministro do Bolsonaro. E aí, enfim, dá ruim para ele porque eles se desentendem, o superministro da Justiça acaba indo embora, né, começa a cair em desgraça. Sonhava em ser até ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje quem vai ser ministro do Supremo, tudo leva a crer, é o Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula e que teve grandes e altos embates com o Sérgio Moro enquanto ele era juiz da Lava Jato. Aliás, Natuza... Ou seja, não dá voltas o mundo, né? Não tem roteiro de Hollywood que conseguiria imaginar tudo isso, né? Agora acompanha isso, né? Incrível, né? Jornalista acompanhando isso é uma loucura, é muito complicado. Você imagina se você tivesse uma máquina do tempo e você voltasse no tempo e imaginasse que tudo isso aconteceria. Porque quando o Moro aceita o convite do Bolsonaro, ele aceita muito pouco tempo antes de aceitar ali de tornar pública a delação do Palocci. Ele estava na crista da onda ainda, né? Ele estava com força total, né? E ele torna pública a delação do Palocci, que
prejudica o PT na eleição. E logo em seguida ele aceita o convite do Bolsonaro. Virar ministro do Bolsonaro. Então, se ele queria se afastar das acusações de que decisões políticas teriam sido tomadas por ele, na hora em que ele vai para o governo Bolsonaro, ele mostra que ele tem lado. E aí, a tese de que ele era um juiz suspeito é reforçado ao máximo grau. E é o que reforçada. E é o que reverbera até hoje. Inclusive, ele, sendo senador, é o que está botando ele na berlinda. É exatamente essa mudança, essa virada, quando ele deixa de ser juiz e vira ministro do então presidente Bolsonaro. E eu tenho a sensação, Trali, que a história do Moro não terminou de ser contada ainda. Se a gente fosse um agente externo desse filme, eu tenho a impressão de que a gente está no meio da temporada chamada Sérgio Moro. Eu acho que a gente ainda vai ver desdobramentos, porque como bem avaliou a Ana Flor, a situação dele não é uma situação fácil. E o Cristiano Zanin assumindo uma vaga no Supremo, tudo leva a crer que vai acontecer, e tem uma segunda vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta no segundo semestre. Quem que corre nessa bola, Natuza? Quem que pode chegar nessa cadeira aí, hein? Eu acho que esse debate, embora já tenha ali muita gente no Palácio do Planalto antecipando esse debate, eu acho que ele está bem adiantado. Eu não sei se a Ana Flor vai concordar comigo, não.